Olá, eu sou o pastor Edilson Lima. Eu sou a pastora Maísa Lima E nós somos um. Estamos iniciando Somos Um de hoje com o tema: no casamento, o cônjuge deve sempre dizer sim para o outro? Eita, e aí? No casamento, você quer que eu sempre diga sim para você? Não, a questão não é o que eu quero, é o que realmente deve acontecer. Não existe um relacionamento onde a gente diga sempre sim para a pessoa, seja relacionamento marido-mulher ou pais e filhos. Lê o relato então aí. Então vamos ver o relato. Meu nome é Leonardo, tenho 27 anos, sou cristão e estou casado há 6 meses. Durante o namoro e noivado, eu fazia de tudo para agradar minha esposa. Queria mostrar que podia ser um bom marido, então nunca dizia não para nada. Ela pedia, eu fazia. Agora, depois do casamento, comecei a perceber que quando digo que estou cansado ou simplesmente não posso fazer algo, ela se magoa, se fecha, reclama. Tenho orado muito e buscado sabedoria para conversar com ela, mas confesso que às vezes me sinto culpado por querer dizer não. Então, Leonardo. Que isso, né? Ele se colocou numa situação complicada, né? É interessante que a gente sempre fala sobre isso, né? Sempre fala que o namoro é um tempo de conhecimento, noivado, né? E até o noivado é um passo a mais à frente, mas ainda é um tempo de conhecimento. Justamente. E de ajuste, né? Para não chegar um casamento desse jeito. Eu entendi um pouquinho, mas aí Leonardo. ele começou a ficar só à disposição dela. Sim, então, sim. Mas, amor, eu entendo um pouquinho, Leonardo. O namoro é uma coisa completamente diferente do casamento. Você não fica 24 horas com a pessoa, você não acorda com ela, não dorme. Pelo menos o crente não, né? Pelo menos o crente não. O crente de verdade, digamos assim. O crente que serve a Deus de verdade não faz isso. Sim. Então, essa pessoa, na verdade, ela encontra com a outra, ou vai na casa dela, com os pais dela, aquela coisa, mas não convive realmente como no casamento. Então, esses momentos que ela tem com o outro, ela quer que sejam maravilhosos. Sim. E aí ela faz o quê? Vai dizer não? Ele achou que não podia dizer não para ela. O problema é que casou, né? Pois é. 6 meses só, hein? 6 meses de casado já foi o bastante para ele entender que não dá para dizer não o tempo todo, sim o tempo todo, e cronologicamente, aí passando essa fase que você falou, de quase não de se ver de vez em quando, mas não estar na mesma casa o tempo todo, junto o tempo todo. Quando ele começa a conviver com isso, ele percebe que não dá para ficar dizendo sim o tempo todo, só que ela está mal acostumada. Então, ele não fala o tempo de namoro. Namoro e noivado. Ele não fala o tempo de namoro e noivado, mas ele já está casado há 6 meses. Então, essa é a questão. Quando eu estou no namoro, eu tenho que ser quem eu sou. A gente tem que parar de fantasiar a coisa. Eu acho que aí é o problema. Esse é o ponto crucial. Sabe, é aquela coisa do romantizar, de querer que seja tudo perfeito. Não existe isso. A vida é cheia de imperfeições, cheia de coisas que a gente precisa ali da ajuda do Espírito Santo para a gente vencer aquilo ali. Né? Nós somos pessoas falhas. A gente já conversou com muitos jovens casais, né? Que tiveram várias crises no casamento. Isso. E alguns até se separaram, infelizmente. Não conseguiram permanecer. E todos eles passaram por isso. Né? Durante o namoro eram apaixonados e ninguém via o defeito de ninguém via a falha de ninguém. Quer dizer, a menina via o rapaz sempre asseado, bonitinho, barbinha feita, dente escovado, todo o cabelo todo arrumado, porque ninguém vai encontrar com o namorado ou com uma namorada de qualquer maneira. Justamente. Mas a partir do momento que casa, você vai acordar com aquela pessoa, aquele bafo de onça, aquele cabelo todo bagunçado, aquela roupa meio esgaçada, que não está tão novinha ainda, mas usa dentro de casa. Cansado, às vezes, cansaço, sem poder... né? E você vai pegar a pessoa cansada,
Então, tem que ser preparado esses jovens. Justamente. Tem que ser preparado. E aí, me parece que o Leonardo não foi preparado. Então, isso aí é uma coisa que a gente pode falar para todos os jovens, não só para você, Leonardo. No noivado, no casamento, no noivado, pelo menos na nossa igreja, nós temos um curso de noivos que ele é muito interessante e ajuda a abrir os olhos desses jovens que pensam que dá para romantizar tudo e que é um mundo das maravilhas o casamento. Não, casamento é trabalhoso, é para quem não tem medo de botar a mão na massa, porque é trabalhoso, mas ao mesmo tempo também é algo maravilhoso. Mas precisa ter comprometimento. E não dá para dizer sim o tempo todo. Em nenhum relacionamento. Marido, mulher, pais e filhos, não dá. Existem as limitações, existem os limites, existem aquelas regras básicas que a gente não pode fugir. Sim. Né? O marido cansado vai dizer assim, como, gente? Ele está cansado. Como. E a própria esposa, né? Ele precisa sentar e conversar. Uma coisa de bom tem o Leonardo aqui, ele diz que está orando muito. Eu gostei dessa parte. Então você vê que é um jovem de Deus. Isso. Só tem 27 anos, aí está orando muito para ver se isso se resolve. Ele fala que está difícil, em alguns momentos está ficando pesado para ele, porque não está se resolvendo e ela demonstra sua mágoa o tempo todo pelo jeito. Então, né? Porque ele já não faz mais como fazia antigamente, mas precisa sentar e conversar. Mas isso que você falou, eles precisam ser transparentes. Esse negócio de internalizar, sabe, ficar só com aquele sentimento, aquela coisa, isso não funciona no casamento, sabe? Ele precisa sentar com ela e falar, olha, eu preciso contar uma coisa para você, eu acho que eu errei no nosso namoro e no nosso noivado, dizendo só sim para você. Você entendeu a coisa de um jeito errado e a culpa é minha. Porque nós não vivemos no mundo das maravilhas, nós vivemos nesse mundo. E a Bíblia fala que nesse mundo nós teremos aflições. Então, nem tudo é do nosso jeito. Sim. Tem dia que é dia do sim e tem dia que é dia do não. Exatamente. Tem dia que não vai dar. Tem dia que não vai dar. Não vai dar. Por tem dia que você vai ganhar um presente caro, mas tem dia que você vai ganhar, talvez... mariola. Uma mariola. Um docinho. Se ele for romântico, ele pode ir lá na cozinha e cortar a mariola igual um coraçãozinho e dar pra ela, pra ficar mais... Agora vai ser só uma mariola mesmo. Pois eu não sei como é que é nos outros estados. Aqui no Rio de Janeiro a gente fala uns doces de banana, mariola, não sei. Mas o importante é ser lembrado. E quando o casal ele aprende isso, ele evita uma série de problemas e até essas mágoas com que ela está falando aí, que ele está falando que já está vendo que ela está magoada. Ô Leonardo, não é que você não vai deixar de agradar a sua esposa. Não é isso? Não. Não é isso. Você tem que agradar a sua esposa, você tem que amá-la, poxa, como Jesus ama a igreja, a Bíblia fala. Mas precisa conversar, como a minha esposa está falando, conversar abertamente, claramente. Eu errei porque eu te ofereci tudo, eu dizia sim para tudo, mesmo cansado, não querendo ir, eu ia, mesmo não tendo dinheiro, me virava para poder te dar o que você queria, e agora a gente casou, a vida muda, e eu agora, você está ficando magoada por bobeira, a gente pode resolver isso. É bom que você converse, tenha essa conversa séria antes que isso vire uma crise muito grave, porque você, pelo jeito, já está ficando cansado dessa situação. Ô, filho, eu recomendo não usar essa palavra, porque ela vai ficar muito fera. Ela vai ficar muito chateada, dizer que o que ela está sentindo é bobeira. Não, cuidado, porque ainda mais menina nova, casada de pouco, vai achar que ele está desprezando os sentimentos dela. E não é. E não é o caso. Leonardo, deixa eu voltar e falar com você novamente. Não fale que é bobeira dela. Não, mas é sério, saiu a palavra assim, mas eu entendi. Porque menina nova, casada de pouco, se tem que escolher até as palavras. Né? Justamente. E sabe o que vai ser interessante? Ele dizer para ela, eu errei. Sim. Quando eu fiz todas as suas vontades, porque eu apresentei para você um mundo que não é real. O mundo real é esse que nós estamos agora. Isso é o mundo real. Vão ter dias que você vai me dizer não, que você vai dizer que não quer, que não vai, lá por causa, de uma série de coisas. E a gente vai ter que entrar num acordo, num equilíbrio, para que a gente viva uma vida realmente abençoada. O acordo é a melhor coisa que tem.
Pois é. Melhor coisa que tem. Hora dá, hora não dá, hora vai, hora não vai, hora eu consigo, hora eu não consigo. E acabou. O importante é que amanhã vamos estar junto de novo. Depois da manhã vamos estar junto de novo. Agora, é e depois de novo. É interessante dizer também que o que você... na verdade, eu vou estar só concordando com você. O marido realmente tem essa função dada por Deus, Sim. de trazer todo o sustento, seja emocional, financeiro, para a mulher, para a esposa. Mas ele, como cabeça do lar, cabe a ele também levar a palavra e ser o sacerdote do lar. Você ora, você é um homem de Deus. Fale com ela pela palavra, sabe? Não só como marido, mas como sacerdote do lar. Leve Sim. a palavra, ministre Sim. a palavra sobre a vida da sua esposa. Ele termina o relato dele dizendo assim, às vezes me sinto culpado por querer dizer não. Pois é. Por que culpado, ô Leonardo? Não tem culpa nisso, nenhuma culpa nisso. É normal, isso é normal, Mas ela porque tem que ele vê ela entender que é triste, normal, ele vê ela ela tem que triste. entender que ele é normal, que isso é normal. Lógico, se ela está triste, ele vai ajudá-la a não ficar desse jeito. Tem a oração, tem a palavra, eu creio que ela também vai à igreja, também deve ser cristã, ele não fala, mas deve ser. E tem uma série de situações, de coisas que você pode fazer. Indo para a palavra, indo para o espiritual, orando com ela, mostrando para ela que, olha, eu até gostaria, mas não posso fazer. Às vezes não dá hoje, mas dá outro dia. Outro dia a gente vai, semana que vem acontece, daqui a um mês pode ser, agora não tá, as contas dá desse jeito. Então é uma conversa franca, uma conversa aberta, e agora ele não pode se sentir culpado. Não, de jeito nenhum. Isso aí é um laço. Sim, é um laço. Mas é imprescindível que ele sente com ela para conversar, entendeu? E que não fique só achando que ela entendeu. A gente fala muito disso, né, amor? Sim. A gente não pode achar, presumir que a pessoa entendeu. A gente tem que ter certeza que a pessoa entendeu. Olha, eu vou te falar, isso é muito importante na vida de um casal, sabia? Muito importante. O homem, por exemplo, o homem é muito desligadão. Objetivo, é amor. muito direto. Ele não tem meias palavras. A mulher, ela vai contar um caso e ela às vezes fica meia hora para contar aquele caso. 1 hora, porque ela vai detalhar, vai falar, aconteceu desse jeito, assim, assim, assim. E o homem vem, o que ela fala em 40 minutos, o homem fala em 5 minutos. E resume tudo e já fala em 5 minutos. Então, tem que ter um cuidado muito grande, uma conversa franca e mostrar no espiritual que você pode vencer essa batalha e jamais se sentir culpado por tentar fazer o que é correto. Não tem nada demais nisso aí, não. Pois é, e às vezes o não que é dito é um não coerente. Não podemos gastar esse dinheiro hoje. Sim. Não podemos. Isso que você quer é algo supérfluo, é algo que pode esperar. Nós temos outras prioridades. Então, o não tem que ser dito. É questão de acordo mesmo. Né? Sim, não. Poderão não andar temos. dois juntos se não estiverem de acordo. Né? Justamente, ela precisa entender, e às vezes isso é coisa mesmo da meninice, da criancice, que ainda tá se formando aquela mulher casada, está saindo de dentro da casa dos pais. Esse é outro sabe? ponto importante. Porque, assim, quando você é recém-casado, você está deixando uma vida para trás. Uma vida onde você era solteiro. Alguns já nem mais se reportavam ao pai e à mãe, pela idade que já tinham, uma independência, um trabalho. Alguns já nem pediam mais tanta autoridade à mãe, não dependiam tanto da mãe e não estavam tão debaixo da autoridade da mãe. Mas alguns também estavam dentro de casa e na dependência desses pais. Dos pais, quer dizer, é uma mudança radical. A verdade é essa. Justo. Existe uma dependência que não é só financeira, é emocional. Emocional, psicológica, espiritual. Justamente. Que tem jovens aí de 20, 25, 26, 27 anos que dependem dos pais até espiritualmente. Pois é. Quer dizer, você vai se unir a uma pessoa e tudo vai ser novo. E aí é um período que a gente sempre fala, Leonardo, um período de adaptação. Vocês ainda estão dentro daqueles 2 anos que a gente fala de adaptação do casamento. Tenha muita paciência, muito amor e conversem bastante sobre todos os assuntos, sabe? Deixe que ela fale, que ela desabafe, deixe ela ver que você se importa com os sentimentos dela e ela vai começar a entender que cada coisa tem o seu lugar. Sim.
Inclusive o não. Inclusive o não. Inclusive o não. Eles estão ainda dentro daquele período de adaptação e que muitas coisas vão ser ajustadas. Os 2 primeiros anos são os 2 anos mais difíceis no que diz respeito Ajustes mesmo. à adaptação, aquele convívio, aprender a Você viver vai passar a dois. dividir uma casa com uma pessoa, pensamentos, uma cama, um alimento, manias, futuro, um monte de manias, coisa. futuro. Enfim, é uma mudança radical. Você tem a sua vida sozinho e, de repente, você está com outra pessoa do seu lado e que vai ficar com você no nosso entendimento para o resto da vida. É uma aventura. E eu creio, eu tenho isso no meu coração, que os 2 primeiros anos é uma montanha-russa. Você sobe, você desce, está bem, não está bem. Mas, assim, não é que é ruim. Não é no sentido ruim da coisa, Não, né? é no sentido de aprendizado. Sim. Eu aprendo a conhecer o meu marido e ele aprende a me conhecer. Sim. Alguns levam só 2 anos e alguns levam a vida toda. É verdade. Para conhecer o outro. E não conhece. Mas o importante é que não desista. Sim. O importante é que não desista. E Porque coloque Deus à frente de tudo. Sim, o casamento é uma construção diária. Cada dia eu posso melhorar mais para você e você para mim, né? E eu melhoro. Melhora, Eu tenho filho. procurado melhorar. Sim, filho. Fala você para todo tem. mundo aí ouvir. Sim, amor. Olha eu dizendo sim. Sim. Glória sim, a Deus. Amor, tem sim. Vamos ao povo fala. Vamos ver o que o povo está falando nas ruas? Não. Porque o não também é uma prova de amor. E isso vale para os filhos, que o não é uma prova de amor, quanto para o cônjuge também. Dizer não é também dizer eu te amo. Só sim. Parece bajulação e não amor. Não. Por quê? Porque são seres humanos diferentes, cada um pensa de uma forma, né? Cada um teve uma criação. É bom entrar no consenso, no bom senso. Agora, dizer sempre sim ou sempre não, eu não acho que tá certo, não. Certo é entrar no bom senso. Não. Opiniões diferentes, foi o que eu falei. Eu penso de um jeito, a pessoa de repente pensa de outro. É simples assim. Não. Por quê? Porque o não faz parte da vida. Só o sim é complicado, entendeu? Então o não é uma forma de amar, é uma forma de dizer carinhosamente que não tá errado, acabou. É mais fácil dizer não do que deixar à vontade e acontecer algo pior na frente, entendeu? Então o não é uma forma de amor, sim. É uma forma de amar. Não, obrigação sempre dizer sim não é. Até porque o não também é uma forma de ajudar a pessoa. Concordar com tudo pode ser prejudicial. Pois é. Então, todo mundo concordou. Eu acho que todo mundo vai concordar com isso. É impossível você ter um relacionamento onde você diz sim, aí você acostuma até o cérebro daquela pessoa a sempre vir um sim de você e de repente você diz não. Aí o cérebro dela vai bugar, porque ela vai pensar, poxa, o que houve? Ele não me ama mais? Vai ficar bugada, né? Ele não me ama mais? Como eu é acho que que é isso está isso? acontecendo com o Leonardo, né? A esposa do Leonardo. Né? A mente dela bugou um pouquinho, porque era só sim, não. Então, mas ela foi levada a crer por ele mesmo, tá? E ele reconhece isso. Né? Por ele mesmo, ela foi levada a crer que aquilo ali era o normal de uma relação. E não é, de nenhum tipo de relação. O certo, o correto é se avaliar a situação como um todo e ver se tem condições daquilo acontecer. Sim. Não porque eu amo você demais, eu vou dizer sim. Não, peraí, calma, vamos sentar, vamos conversar, sabe? Para ver se há condição disso aí acontecer da forma como você quer. A conversa, no final das contas, é que vai trazer a solução para isso. Sim, né? com certeza. Lógico que ele é de Deus, então ele vai orar, já está orando, ele falou, né? No relato ele diz que já está orando, então ele vai continuar orando, tem que levar ela para essa oração. Isso, era bom e se orarem entender juntos. que essa situação, que é simples de resolver, na verdade, está realmente gerando conflitos entre eles mais sérios, sentar com o pastor, conversar, para que essa pequena coisa não se torne uma coisa, Justamente. um monstro violento no casamento deles. Quando a gente chega a falar, Leonardo, de falar com o pastor, quando a gente nota que só
a conversa 2 não está produzindo o fruto que deveria, um bom fruto, né? Porque se ela continuar a sofrer, se vocês dois não conseguirem ter um bom diálogo e não chegar a um equilíbrio, aí é bom que o pastor entre em ação ali, mediando a conversa em nome de Jesus. Essa é a palavra que faltou no namoro, no noivado e que tem que estar presente agora no casamento, né? O equilíbrio. E é bom a gente ver também uma pergunta que ficou aqui para nós. A pergunta diz assim: como posso ser um bom marido sem abrir mão de mim mesmo? E aí, hein? Responde aí, maridão. Vou responder com a palavra, que eu também não vou me comprometer, né? Se é para me comprometer, é com a palavra. Então, vamos lá. Efésios 5:25 diz: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse texto, para mim, é muito forte, porque eu tenho a impressão que Deus ele coloca em mim, que eu digo nos maridos, nos homens, que logicamente conhece o Evangelho, vive na igreja, uma responsabilidade muito maior no que diz respeito a casamento. Não que vocês não tenham, não que Deus não tenha colocado sobre vocês uma responsabilidade, mas quando ele fala que eu tenho que te amar, como Cristo amou a igreja e deu a vida pela igreja, ele está dizendo para mim o seguinte: ô Ednilson, é você, rapaz. É você que tem que se virar para salvar seu casamento, para resolver seu problema. É você que tem que suprir a necessidade. É você que tem que estar do lado da sua esposa. Quando ela for enjoada, é você que tem que estar lá. Quando ela tiver necessidade, é você que tem que estar lá. Quando ela tiver de TPM, você tem que Meu Deus do céu, tem que estar lá. Na menopausa também. Tem que estar lá. O que Jesus fazia pelo Pedro? O que Jesus aturou do Pedro, aguentou o Pedro. Jesus uma hora teve até que falar: Pedro, sai de mim, Satanás. Vai embora. Sai de mim. Então assim, ele deu a vida por nós. E aí ele vem e fala que eu também tenho que dar a vida para poder agradar, não agradar, mas sustentar, né? Ser o sustento. Ser o sustento, o amparo da casa, da família, cuidar de você. O homem, ele não pode se eximir da responsabilidade dele. Não é que a mulher não tenha. A mulher sábia edifica a casa, a Bíblia fala. Mas quando eu leio Efésios 5:25, eu fico pensando que eu preciso assumir o meu papel. Então, mas aí... O homem é a cabeça do lar. Mas aí não está falando do homem se anular. Está dizendo de maneira nenhuma. Que ele fazer como Jesus fazia é trazer o alimento também, que é a palavra de Deus, para dentro de casa. É o sacerdote do lar. Justo, para gerar o equilíbrio que é necessário dentro de casa. Com esse equilíbrio, ninguém se anula. Você vê aqui que o Leonardo, ele está tentando alguma coisa, mas ele não está conseguindo. Ele acha que ele amava a que na época era namorada, depois noiva, e ele acha que para amá-la, ele demonstrou dizendo sim o tempo todo. E na verdade não é isso. Quantas vezes Jesus disse não para a gente? Verdade. Quantas vezes Jesus diz não para a igreja dele? Tá errado, sai daí, não faz isso, não é assim que eu quero. Ele não deixa de amar. Então, ele não deixa de amar, mas ele exorta. E ele mesmo diz: eu exorto porque eu te amo. Né? Mas ele aponta o erro, mas não é apontar o erro porque quem manda aqui em casa sou eu. Eu sou o macho alfa aqui de casa e quem manda sou eu. Não, ele aponta o erro para a igreja se consertar. Então, o grande erro do Leonardo foi isso. Ele não amou a namorada e a noiva e a esposa agora como Jesus ama a igreja. Ele precisa agora começar a olhar a sua esposa e amá-la como Jesus ama a igreja e assumir as rédeas disso para salvar o casamento dele. Senão vai continuar, vai entrar em crise e ele já está se sentindo até culpado. Ele está entrando numa crise íntima. Verdade. De se sentir culpado, como ele fala. Porque provavelmente está faltando esse entendimento para ele. A hora que isso entrar no coração dele, com muita paciência e amor, ele vai conseguir que ela também entenda isso. Exato. Aliás, deixa eu falar com vocês, não só o Leonardo, né, mas qualquer um que esteja passando por isso. Você que é homem, eu já estou trabalhando há alguns meses já com os homens que vencem aqui no Rio de Janeiro, na nossa igreja. A gente tem um propósito com os homens, como temos propósito com as mulheres. Minha esposa é a líder estadual das mulheres, eu sou o líder estadual dos homens. Então, deixa eu falar para vocês,
você precisa aprender a amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. Você precisa ler esse texto, ler e reler novamente, para que isso entre dentro de você e você entenda a sua responsabilidade. Você não pode jogar tudo em cima da sua esposa, nem a criação dos seus filhos, nem a educação dos seus filhos. Porque tem marido que faz isso. Faz. Tem marido que está com aquela ideia ainda de que eu sustento a casa e levo comida para dentro de casa. Justamente, eu trago Ela quer mais o sustento. quê, pastor? Se eu já levo comida, não falta nada para ela, pastor. Ela quer mais o quê? E ele nem sabe quantos pontos o filho está tirando na prova. Não sabe se o filho se machucou e ralou o joelho no futebol, se tem algum colega que ele batendo nele, se ele está triste, se ele está entrando em internet. Né? Em sites pornográficos até, ele não tem contato real e ele joga tudo para a mãe. Então, se alguém perguntar, e seu filho? Fala com a mãe dele. Quer dizer, isso não é amar a esposa como Jesus amou a igreja. A responsabilidade do homem será sempre do homem e ele não pode se eximir disso, né? Eu vou dar uma dica para vocês, homens. Pega Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia quantas vezes for necessário com foco em Jesus Cristo. Veja como Jesus tratava a igreja dele e começa a tratar a sua esposa assim. Acabou. Seu casamento vai ser uma benção. Acabou. Amém, Jesus. Amém. Não é? Eu creio. Jesus, ele é o nosso professor. É o nosso professor. Deixou aqui o Espírito Santo para nos lembrarmos de tudo que ele pregou. Poxa. Né? E basta a gente seguir a palavra. O Leonardo, ele vai conseguir sentar com a esposa dele e eles vão ser felizes em nome de Jesus. Tá, Leonardo? Ó, fica firme, em nome de Jesus. Estamos chegando ao final. Amém. Amém. Ao final de mais um Somos Um. Então, o WhatsApp do Somos Um é o DDD 21 99341 5064. Através desse WhatsApp, você pode tirar dúvidas, pedir ali oração, aconselhamento e ser abençoado. Também temos o YouTube, no YouTube o canal CJC Oficial. No Instagram, meu esposo também está. Sim. PR Ednilson Lima, vai lá, PR Ednilson Lima, veja lá o Instagram, passa a seguir a gente e até compartilhar e levar para outras pessoas também. Em nome de Jesus. O meu é pastora Cristenso, né? Pastora Mariusa Lima, e também temos o canal CJC no Instagram. E é como eu falei, deixa pedido de oração, perguntas, nós vamos te responder em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos lá, vamos Chegamos ao final. Olha, Deus abençoe Deus vocês. abençoe. Fique na paz. Até o próximo Somos Um. Amém.